Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias. Hoje é sábado, 11 de abril, para o ano de 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Pelo menos 2 bancas foram reduzidas a cinzas no bairro Isídua, na cidade de Quilimane. As autoridades suspeitam que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. São ainda desconhecidas as causas que teriam originado a propagação do fogo que deflagrou as 2 bancas que estavam implantadas neste espaço, nas proximidades da ponte de acesso ao bairro Isídua. O guarda desconhece a origem do incêndio, no entanto, afirma que foram várias tentativas, mas não foi possível recuperar quase nada. Foi 22 vezes, saí, tinha ido comprar peixe para vir fazer com ele jantar, então a minha alegria se apanha já. Os 2 de casa já estão queimados. Não, já não sei de nada como aconteceu. Sei apanhar assim mesmo a casa queimada. Não, sobre numa de que casa queimou, numa de que eu saí essa hora, foi comprar peixe essa hora, não. Assim, porque eu já não tinha como numa de que a casa dá de queimar. Você encontrou fogo ao começar mesmo? Não, quando já está quase a casa acabar acender. O proprietário do imóvel reduzido a cinzas afirma que são mais de 150 mil meticais perdidos na sequência do incêndio que reduziu a cinzas estas bancas dedicadas à venda de vestuários. Então, até aquela hora das 18 largamos e até às 23 horas e ouvimos que aconteceu um circuito. Não sei como apareceu esse fogo, logo começou a arder as 2 bancas. Quer dizer que nem recuperamos nada. Não recuperamos nada. Eu também quando me ligaram eu vi para aqui, nada que conseguimos nada. Só vimos à noite. Até foi de repente também quando ouvimos isso, ficamos admirados como aconteceu isso. Deixamos as nossas bancas, fechamos bem. E também aqui guarda que estava aqui, estava perto. E até o guarda não sabe como pode explicar. Ele quando viu também o fogo, aquela chama, ele começou a correr porque ficou muito bralhado e não conseguiu nada mesmo tirar alguma coisa. De repente também eu estava a chegar, mas não havia como recuperar mais coisas. Até ao fecho da nossa reportagem, eram ainda desconhecidas causas que teriam originado a propagação do incêndio nestas bancas. O governo está preocupado com o aumento dos casamentos prematuros na província da Zambésia, uma prática que continua a afetar a integridade e o futuro de raparigas. Autoridades defendem maior envolvimento dos líderes comunitários para travar o fenômeno. A esposa do governador da província da Zambésia, Margarida Matos, defende a necessidade de integração de políticas que minimizem a vulnerabilidade da mulher. A mulher é em número maior na sociedade. Quando ela desiste, mostra fraqueza. Então, a mulher, estudando, habilita-se de conhecimentos para ela poder prosperar, para ela poder dizer o seu sim, para ela poder desenvolver a sua própria família. Ela estudando, ensina o seu filho que ele tem que sair também do anonimato indo para a escola. O secretário de Estado, Avelino Muxim, diz haver necessidade de garantir que as comunidades possam defender formas de se integrar com as mulheres nos locais de tomada de decisão de poder. Ao Plano Nacional de Ação para o Avanço da Mulher, à Lei sobre a Violência Doméstica, ao Mecanismo Multissetorial de Atendimento Redobrado à Mulher Vítima da Violência e às Leis de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, priorizando a promoção da liberdade para erradicar o feminicídio e todas as formas de violência baseadas no gênero. Apesar da evolução do quadro legal, persistem ainda vários desafios, dos quais se destacam a violência doméstica, que afeta a saúde e o bem-estar das mulheres e raparigas. Registramos a evolução do acesso à educação, mas mesmo assim, muitas raparigas continuam a abandonar a escola, especialmente nas zonas rurais. As atividades do Dia da Mulher ao nível da cidade de Quilimane tiveram seu início com uma marcha ao longo de várias avenidas da cidade de Quilimane.
O crédito de 726 milhões de meticais para o desenvolvimento rural em áreas urbanas está a gerar debate, com analistas a defenderem maior transparência e mecanismos de acompanhamento na aplicação dos fundos. O governo moçambicano lançou a linha de financiamento de empreendimentos rurais capitalizada com 726 milhões de meticais para impulsionar a economia local e facilitar o acesso ao crédito. A iniciativa visa apoiar micro, pequenas e médias empresas e pequenos produtores, fortalecendo o desenvolvimento rural. Segundo o analista Orlando José, o financiamento deve ser acompanhado por transparência, um controle e monitoria após a canalização para que o mesmo possa trazer o resultado esperado. Em relação à questão deste financiamento de 700 milhões de dólares meticais, para a questão do financiamento nas zonas rurais e urbanas das 10 províncias que estima-se 287 por aí, 20 mil pessoas que vão ser afetadas nas províncias nesse financiamento, significa que é uma visão. Mas o que deve acontecer nesse financiamento é que nós falamos, há muitos financiamentos neste país, mas no final é a transparência. É haver a questão de credibilidade. Quem são as pessoas que são financiadas e como que é gerido esse financiamento? Como é administrado, como é controlado, é monitorado? Porque o financiamento pode ser, não é somente financiado darem dinheiro, mas precisa haver uma monitoria, um controle, haver um resultado de médio e longo prazo. O que está acontecendo sobre isto? Qual é o resultado que se espera? Porque quando há financiamento, espera-se um desenvolvimento, espera-se uma mudança, espera-se uma nova forma de se encarar a nível das províncias sobre o índice da pobreza e do desemprego. Ademais, o analista destacou que há necessidade de fazer um estudo do público-alvo antes da entrega dos valores. E, ademais, nas províncias, é preciso ver qual é o público-alvo a ser abrangido nesse financiamento. Porque o que mais acontece é que as pessoas que não necessitam desse financiamento são as que têm tido a oportunidade desse financiamento. Os que precisam não estão lá. Deveria-se fazer um estudo prévio. Quantos jovens em cada província são desempregados? Ok? Qual é o número, o rácio do número desses desempregados vai ser abrangidos? Trazer de forma estatística os números concretos sobre esses números e o perfil dessas pessoas. E trazer as pessoas a monitorar, a controlar, a fiscalizar este financiamento. E as áreas foram aplicadas. E que tipo de trabalho tem sido desencadeado para que este dinheiro possa trazer resultados. Porque quando o dinheiro é financiado tem que ter resultados. Que é mais posto de trabalho, que é mais oportunidade. E que tipo de local ou quais as infraestruturas que esse dinheiro foi aplicado. Já o analista Marcelino Pangaia afirmou que a estratégia de distribuição de valores não está a funcionar. Acrescentou ainda que, no lugar de dar o dinheiro, o governo devia abrir empresas e empregar os jovens. Não há como. Essa estratégia de distribuir dinheiro não funciona. E pior ainda que essa situação de entregar dinheiro através de lupa. Verificar quem que pode ser. Lupa não em termos da seleção do melhor projeto, mas de seleção da cor partidária. Como tem estado a propalar por aí assim. Tantos relatos estamos a receber, é essa a questão. De que o que estão a receber esses dinheiros, que são membros da Frelimo. Então, por que, enquanto existir situações desta natureza, por que o governo não pode pensar em garantir infraestrutura para poder empregar esses jovens? Aproveitem o Vale do Zambeze para fazer uma agricultura aceitável, na qual vai se empregar muita gente lá. Aqui no Vale de Limpopo, façam isso. Montem infraestrutura, indústrias transformadoras, obriguem a essas empresas multinacionais para processar os nossos recursos naturais aqui dentro, que vão poder garantir vários postos de trabalho.
O presidente da República, Daniel Chapo, anunciou o Fundo Empodera, uma iniciativa que visa promover a autonomia econômica das mulheres no âmbito das celebrações do Dia da Mulher Moçambicana. O empoderamento da mulher é um processo de promover a autonomia, igualdade de género e participação ativa das mulheres em todas as esferas sociais, econômicas e políticas. Envolve liberdade, escolha, igualdade salarial, educação, saúde e capacidade de decidir sobre o próprio corpo e vida, rompendo barreiras históricas de dependência. Nesse sentido, o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, anunciou a disponibilidade do Fundo Empodera, que tem como objetivo dar assistência às mulheres e assegurar a sua inserção e desenvolvimento no contexto do empreendedorismo. O deputado Sabir, analista do programa FTV Debate, destacou que a iniciativa é uma oportunidade que todos devem fiscalizar para que todas as mulheres sejam beneficiadas por esse fundo. Sabir também louvou a iniciativa. Então, eu penso que é uma oportunidade que deve ser vista e todos nós devemos fiscalizar para que esta oportunidade sirva mesmo para as mulheres, não no contexto de mulheres agregadas na Organização da Juventude, aliás, na Organização da Mulher Moçambicana, mas mulheres no seu todo. Então, quando nós falamos mulher, é aquela mulher camponesa, aquela mulher empreendedora, aquela mulher funcionária, aquela mulher jurista, para que a equidade e a igualdade também se façam sentir, né? Para que esta iniciativa lançada pelo presidente faça-se sentir até no último local do campo, é necessário que nós todos estejamos presentes. Mas é de louvável e continuamos a apoiar para que o governo continue com iniciativas do gênero. Por outro lado, Marcelino Pangaia defendeu que o país tem uma economia fraca, tendo afirmado ainda que, no lugar de disponibilizar valores monetários, o governo poderia investir mais na economia para gerar mais emprego. O país tem uma economia frágil. E deveria investir tanto na economia para poder gerar empregos. Investir tanto nas infraestruturas produtivas, igualmente gerarem empregos. Levar essas senhoras, fazer uma discriminação positiva. Se, por exemplo, tivermos infraestruturas de uma indústria com 100 postos de trabalho, pegar, por exemplo, 70 postos de trabalho para dar às mulheres e o resto dar aos homens. Provavelmente isso poderia nos dar algum resultado, porque o provedor de justiça defende que o combate à corrupção exige o envolvimento de todos os atores da sociedade, incentivando a denúncia como forma de desencorajar esta prática. O provedor de justiça, Isaac Xande, defendeu durante o encontro mantido com os órgãos de representação da CTE a necessidade de denunciar atos de corrupção, como forma de assegurar que os prevaricadores se sintam desencorajados a enveredar por esta via. Xande acrescenta que é imprescindível que se identifiquem as situações onde tal ação ocorre. Você não tem como acabar com a corrupção se nós não envolvemos todos os moçambicanos. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos que denunciar. Os denunciados têm que ser levados à barra do tribunal, têm que ser julgados e condenados. Temos que continuar a fazer sensibilização, é verdade. Mas mais importante que isso é identificar as situações onde ocorre a corrupção, denunciá-las e levá-las ao tribunal. Porque isso pode funcionar como uma medida persuasiva, preventiva. Então temos que fazer e temos que nos envolver todos. O problema, segundo o provedor de justiça, é a normalização da prática. Daí que surge a descrença de que é possível combatê-la. Mas ele vai mais longe. O problema é que nós estamos numa situação tal que todos nós hoje quase que achamos normal a corrupção. Não podemos continuar. Há muitos moçambicanos hoje que não acreditam que é possível pôr termo à corrupção no nosso país. Mas temos que acreditar. Nós não podemos desistir deste combate. Nós temos que ser muito
vou usar a expressão, talvez temos de ser a expressão mesmo determinados neste combate. Outro ponto crítico apontado por Xande está ligado a falhas na comunicação, em que, segundo afirma, o Estado deve comunicar-se como um só aos empresários, sem informações ambíguas. Há problemas de comunicação. Uma instituição de Estado diz uma coisa ao empresário, a outra instituição de Estado vem dizer o contrário. Nós temos que encontrar as medidas necessárias que facilitem a vida ao empresário. Eu não posso, como empresário, vir para uma instituição, resolver o problema com essa instituição e depois a outra instituição vir me pedir para eu pagar o mesmo que já paguei a outra instituição, o Estado. Então, há aqui coisas que eu acho que nós podemos melhorar, mas podemos melhorar dialogando de forma aberta e franca, para não prejudicarmos a atividade produtiva no país. O provedor de justiça falava durante o encontro estratégico com a Associação das Confederações Econômicas de Moçambique, com o objetivo de reforçar o diálogo entre o setor público e privado. A Confederação de Associações Econômicas de Moçambique defende a redução da dependência das importações, apostando no reforço da produção nacional como caminho para o crescimento econômico. Na verdade, as soluções são de longo prazo, que visam essencialmente garantir que o país reduza a sua dependência naquilo que são as importações. Moçambique, como todos sabemos, todos os anos tem uma balança comercial deficitária, o que significa que é um país que importa mais do que exporta. Então nós temos que resolver este processo estrutural, que é a produção. Mas com os obstáculos que nós tivemos a narrar aqui, infelizmente fica difícil garantir a atração da indústria para Moçambique. Acabamos agora, há um mês atrás, de assistir o encerramento de uma empresa de grande dimensão que foi matéria em todas as redes sociais. E são estes obstáculos que nós queremos endereçar para que Moçambique esteja melhor preparado para que um dia efetivamente possa desequilibrar esta balança e exportarmos mais do que importamos. Então a questão de divisa tem esta solução de longo prazo, a redução de importações. Mas a curto prazo, naturalmente, temos estado a dialogar com o próprio Banco de Moçambique, no sentido de que é preciso que haja a libertação de divisas, porque nós queremos importar bens de capitais, estamos a falar de equipamentos, mas também bens intermédios, que são as matérias-primas. Enquanto não tivermos divisas para importar os bens intermédios e bens de capitais, não vamos conseguir produzir. Por isso, não há equilíbrio entre preservar quaisquer que sejam fenómenos aqui mencionados ou ditos pelo Banco Central, senão disponibilizar as divisas para que a economia possa circular. Então, nós, sobretudo como CTA, estamos a atualizar o nível da demanda de divisas das empresas moçambicanas, que nos próximos tempos vamos atualizar e divulgar convosco, no sentido de mostrar que, de facto, o mercado está com déficit de divisas. E penso que esta matéria está sendo abordada já há algum tempo, não é novidade para ninguém. Precisamos de divisas neste contexto de importação de matérias-primas, mas também bens de primeira necessidade. Em Maputo, uma conferência sobre economia da vida selvagem discute soluções para promover o desenvolvimento sustentável e reforçar a segurança alimentar no país. O evento é liderado pelo ministro Roberto Albino, reunindo cerca de 150 participantes de diferentes setores. Organizada pela Associação Moçambicana de Operadores de Safaris, em coordenação com a Administração Nacional das Áreas de Conservação e a Biofund, a conferência decorreu sob o lema de promoção de uma economia sustentável, baseada na vida selvagem. Durante 2 dias, especialistas, governo, setor privado e parceiros internacionais debateram estratégias para valorizar os recursos naturais, com foco na conservação da biodiversidade, geração de rendimento e melhoria das condições de vida das comunidades locais. Entre os principais pontos em análise estão o reforço das capacidades institucionais, a criação do ambiente favorável ao investimento e a definição de políticas que incentivem o uso sustentável da fauna bravia.
A iniciativa enquadra-se no projeto de meios de subsistência costeira e resiliência climática, financiado pelo Millennium Challenge Corporation, que aposta na resiliência climática e no desenvolvimento econômico inclusivo. As autoridades defendem que a economia da vida selvagem pode assumir-se como um dos vetores estratégicos para diversificar a economia nacional, reduzir a pobreza e garantir segurança alimentar, sobretudo nas zonas rurais. O desafio, segundo os intervenientes, passa por transformar o potencial existente em resultados concretos, através de uma abordagem integrada que envolve o Estado, o setor privado e as comunidades locais. A Associação Ixicauê apoia mais de 5.000 mulheres que vivem com HIV, numa ação destacada durante as celebrações do dia 7 de abril na Praça dos Heróis Moçambicanos. Mulheres guerreiras e batalhadoras da Associação Ixicauê na linha de frente contra o HIV, estigma e todo tipo de preconceito, incluindo violência baseada no gênero. Na voz da fundadora da instituição, Judite de Jesus, carinhosamente tratada pelos membros da Ixicauê como Mamá Judite, apoia mulheres que vivem com esta infecção e incentiva as mesmas a seguir com as orientações dos profissionais de saúde, de modo a levarem uma vida normal. Judite falava quando das cerimônias centrais da celebração do Dia da Mulher Moçambicana, um evento que contou com a presença de diversas individualidades governamentais da sociedade civil e ainda outros intervenientes que enalteceram o papel da mulher no desenvolvimento da nação. E desejamos melhoras e que possa procurar a unidade sanitária e que tome seu comprimido à mesma hora e vá às consultas na unidade sanitária. Mas também temos associações comunitárias de base, onde tem mulheres que também apoiam as outras mulheres vindo com HIV, possa procurar em todos os bairros da cidade de Maputo, mas nós estamos na Associação Ixicauê, onde é uma associação com mais de 5.000 mulheres que elas estão vivendo com HIV. É para si, mulher guerreira, que a nossa luta ainda é esta, até que haja cura. Sabemos que alguém do outro lado apoia as nossas lutas e está conosco. Seguimos com notas internacionais. Israel e Líbano devem iniciar conversações de paz em Washington na próxima semana, numa tentativa de reduzir as tensões na região com mediação dos Estados Unidos. Israel e o Líbano deverão retomar as conversações na próxima semana em Washington, no âmbito dos esforços para alcançar um cessar-fogo duradouro. Informação avançada pela agência de notícias Agence France Presse, citando um funcionário anônimo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Segundo a mesma fonte, o encontro será acolhido pelo Departamento de Estado norte-americano e terá como principal objetivo dar continuidade às negociações em curso entre as duas partes no momento em que persistem tensões na região. Podemos confirmar que o departamento acolherá uma reunião na próxima semana para discutir as negociações de cessar-fogo em curso entre Israel e o Líbano, declarou o responsável norte-americano sob anonimato. As conversações surgem numa altura em que a comunidade internacional intensifica os apelos à contenção no Médio Oriente, face ao risco de escalada do conflito e ao seu potencial impacto regional. Analistas defendem que o diálogo diplomático é essencial para evitar um agravamento da situação e promover estabilidade na região. O reforço das fronteiras da União Europeia e os acordos da imigração com países africanos não conseguiram reduzir o número de partidas de África em direção à Europa. O conflito entre os EUA e o Irão tem ampliado a rejeição ao presidente Donald Trump, dividindo a sua base e intensificando a pressão em Washington. Analistas projetam um impacto direto para as novas eleições. Centenas de manifestantes marcharam pelas ruas de Nova York, onde o alvo dos protestos é a atuação militar dos EUA ao lado de Israel no Oriente Médio.
Os participantes marcharam, cantaram hinos e exibiram faixas e bandeiras palestinas, cenário que tem se repetido nas últimas semanas. Pesquisas apontam que a maioria dos americanos rejeita a atuação contra o Irão, onde 61% desaprova a conduta do conflito, levantado por Donald Trump, e 59% avaliam que o uso da força foi uma decisão errada. Os números se refletem diretamente na popularidade do presidente Trump, que despencou para 16,9 pontos, o que indica o pior nível do mandato. Em momentos de guerra, é comum que os presidentes tenham o apoio da população, mas neste caso é o contrário. Um conflito que aprofunda divisões, aumentando a pressão política e pode ter consequências diretas nas urnas. Para o cientista político Peter Bulmer, não há sinal do chamado Rally Around the Flag, fenômeno em que o patriotismo aumenta em tempos de guerra. Peter afirmou que em tempos anteriores, presidentes tomaram o cuidado para preparar a opinião pública antes de agir, mas não foi o que aconteceu neste caso. A população americana não estava preparada para o início desta guerra contra o Irão. O impacto econômico também se faz sentir, com um peso direto na rejeição, tendo destaque o preço do combustível, que desde o início de fevereiro acumulou cerca de 135%. Trump ainda não tem apoio entre a sua base mais fiel. Pedimos sinceras desculpas pela troca de notas. A que acabávamos de acompanhar indica que a guerra contra o Irão também deverá pesar na Casa Branca. O conflito tem ampliado a rejeição ao presidente Donald Trump, dividindo sua base e intensificando a pressão em Washington. E é desta forma que marcamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Este é o seu canal de eleição, FTV, tornando a sua visão uma realidade.